Fala galera, mais uma vez aqui a gente vai iniciar uma aula de Adobe Illustrator. Tô insistindo bastante no Adobe Illustrator para poder fixar bem a importância desse programa da Adobe. Nossa tela principal aqui do Illustrator, nós temos aqui a parte de pré-seleção de arquivos, já tem alguns modelos, mas a gente vai iniciar aqui, ó, novo arquivo, vamos escolher aqui uma papel A4, podemos escolher a unidade milímetro ou centímetro, tanto faz, eu vou botar milímetro. Vamos botar a nossa orientação em retrato, perdão, em paisagem. E é isso. Perdão, aqui na qualidade vamos botar em 72 ppi. Beleza. O que a gente vai aprender hoje é algo que é bastante importante até para quando a gente for começar a trabalhar lá no InDesign. A gente vai aprender hoje sobre tipografia. Tipografia é algo muito importante dentro dos programas da Adobe, porque é nele que a gente consegue mexer em muita coisa relacionada a texto. A gente consegue adaptar muita coisa, criar muita coisa. Então eu vou tentar dar uma explorada interessante aqui na parte de tipografia para a gente. Então, primeira coisa é a gente procurar aqui, ó, a gaveta de texto. E, obviamente, ferramenta tipo, que eles chamam. Obviamente, o atalho é T. Então, existem algumas maneiras de você mexer no texto. Então, você pode fazer uma área, você pode fazer só um clique, você pode fazer um caminho. Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona isso, mas a ideia é a seguinte. Ferramenta de tipo, eu dei um clique e ele escreve para mim Lorem Ipsum. Sempre. Sempre isso. É um texto padrão para que você tenha a ideia do que a fonte é, tamanho, cor, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa importante que você tem para entender é: nós temos aqui em cima toda uma barra de configuração dos textos. E temos aqui algumas pré-seleções mais rápidas. Você tem mais opções aqui, mas não é tão grande quanto aqui. Tudo que você for fazer no texto, você tem que estar com ele todo selecionado. Então, por exemplo, apertei a ferramenta de seleção, tecla V. Se eu quiser mexer no texto, só clicar nele aqui eu não vou conseguir. Eu tenho que pegar a minha ferramenta de tipo, clicar, selecionar ele duas vezes, né, até que ele cubra totalmente a palavra. Ela fique selecionada assim, desta maneira. Aí sim, eu consigo abrir aqui, por exemplo, a janela de fontes e ver todas as fontes possíveis. Uma coisa interessante no Illustrator é você não precisa selecionar a fonte para escolher e ver o que está acontecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, desculpa, você não precisa selecionar a fonte para ver como ela vai ficar. Só de passar o mouse pelas fontes que já tem aqui, você tem uma pré-visualização dela lá fora. Tanto quando a gente clica aqui fora, ela fica no normal que estava anteriormente. Por exemplo, estou com a ferramenta de tipo selecionada, dei um clique, selecionei duas vezes e olha lá. Myriad Pro, que era a que estava por definição. Então, aqui você tem toda a gama de fontes possíveis dentro do Illustrator. Tem como você baixar fonte? Tem, isso eu vou ensinar. Então, vamos deixar aqui uma Arial normal. Dentro da fonte Arial, você tem aqui algumas formatações da Arial. Desde ela muito simplesinha, muito básica, muito magrinha, itálica, bold, que já é mais gordinha, mais marcada, até black, que é aquela bem marcada. Você tem aqui tamanhos, não quer dizer, não quer dizer que acaba no 72 que você não pode botar tamanho maior. Você pode vir aqui e botar, por exemplo, 90. Você pode ir digitando ele aqui ou só aumentando aqui por cima, ó, nessa setinha, aumentando ou diminuindo. Tá bom? Então, vamos deixar ele aqui num tamanho legal, 48. A parte de parágrafo, se você quer, isso vai fazer mais sentido quando a gente escrever um texto grande. Então, se você quer ele alinhado à esquerda, ao centro ou à direita. Marcadores, né, são aquelas pontuações que você faz no texto. E a parte de alinhamento já é comum para todas as ferramentas. Se você quer alinhar a prancheta ou a seleção,
e alinhar o centro vertical, à esquerda, à direita, horizontal e assim vai. Beleza. Interessantíssimo isso aqui. Como é que a gente pode fazer para baixar uma fonte? Bem, a gente vai entrar aqui, ó, num site chamado da fonte. Dafonte.com, se não me engano é isso. Aqui você tem fontes que são livres. Você não tem que pagar por elas e você não está cometendo pirataria. As pessoas colocam as fontes aqui para serem utilizadas. Então você escolhe aqui de acordo com o que você deseja. Vamos botar aqui uma fonte de grafite, por exemplo. E aí ele vem trazendo todas as fontes de grafite que já foram postadas aqui. Existem pessoas que criam e postam aqui. Se você quiser ter uma breve noção de como vai ficar o seu texto, você pode escrever aqui. Então, por exemplo, Invictus Lab. E quando eu boto aqui em enviar, todas as fontes já vão ficar com o texto que eu quero, para eu ter uma pré-visualização. Então, eu vou botar aqui, sei lá, vou botar uma de largura fixa, peraí. Pronto. Aí eu escolhi uma, escolhi essa daqui, Consola Mono. Eu venho aqui em baixar, eu vou fazer o download dela, então eu vou botar aqui na minha área de downloads, botar aqui na minha área de trabalho, e aí quando eu abrir, eu clico nela para abrir, acho que eu fui muito rápido, peraí, vamos lá na área de trabalho, eu vou clicar 2 vezes nela, e aí vai abrir essa tela. Aqui você tem esses 2 arquivos, você executa como administrador, você bota para abrir, perdão, e você bota em instalar. Só isso. Instalou a primeira, você vem, instala a segunda. Então o nome dela é Consola. Então a gente fecha, vamos lá no nosso Illustrator, seleciona o texto todo, né? Lembra disso? Nós vamos aqui em cima na parte de fontes e vamos escrever Consola, JL aqui, ó. Consola Monobook, Consola Monobold. Pronto, sua fonte está instalada. Essa é a primeira coisa interessante aqui de tipografia. Vamos excluir ela aqui. E vamos agora criar um caminho com a Pen Tool. Então, dei um clique, vou dar um segundo clique, arrastar e criar uma curva. Vou tirar aqui uma âncora e dar essa segunda curva. Aperto a tecla V ou venho aqui, ó, ferramenta de seleção, está fechado. Se eu quiser ainda, eu tiro o preenchimento dela e boto um contorno preto de 2 pontos. Pronto, a gente tem um caminho aqui, ok? Vamos agora pegar nossa ferramenta de tipo no caminho. Quando a gente clica aqui, ó, tá vendo? Toda vez que eu passo o mouse aqui, aparece escrito ali em rosa, caminho. Então é só eu clicar aqui, ó, em qualquer ponto desse caminho que eu queira, e ele já aparece escrito o que eu quiser. Pronto. Detalhe que o caminho que eu criei, ele some, ele fica invisível, mas aqui quando a gente passa o mouse, a gente consegue perceber que ele está aqui. Então, se eu quiser continuar escrevendo, eu venho, aperto a tecla ferramenta de tipo e eu continuo escrevendo. Quando eu escrevo além, aparece essa caixa aqui. Então aqui você tem um texto muito maior do que o caminho. Então ele te indica aqui com esse quadradinho vermelho com um mais no centro de que há coisas além. Então o que você tem que fazer? Você vem pegar essa ferramenta de seleção direta, atalho A, seleciona aqui o texto e dá um duplo clique aqui, ó. Ele já começa a te linkar, ele faz um link com a sequência do que estava escrito, criando o caminho idêntico ao caminho anterior. Esse traçado que está aqui é só para indicar isso. Quando você clica fora, sumiu tudo.
Outra coisa, vamos criar aqui uma área de texto. Ele encheu para a gente aqui. Vou botar num tamanho menorzinho aqui, 36. Se eu quiser trocar a cor dele, é só clicar aqui, cor trocada. Aqui você consegue perceber que ainda tem uma coisa, se você quiser trocar só uma palavra, é só selecionar a palavra. Não tem muito mistério, não tem muito mistério. E uma coisa importante, vamos lá, criei aqui, vou criar só um A. Selecionei ele todo, dei um Ctrl A para quem é mais curioso. Vou botar o tamanho dele aqui, 90. Vou botar maior. Vou botar 190. Pronto. Selecionei, botei ele aqui bem na frente. E agora ele está como um tipo, como um vetor direto. Eu posso transformar cada pontinho desse aqui que eu quiser e estilizar essa letra. O que eu vou fazer? Seleciono ela, botão direito em cima dela, e vou vir aqui ó, em criar contornos, ou atalho Shift Ctrl O. Eu nunca gravei esse controle, mas venho aqui, criar contornos. Pronto. Essa letra A, ela começou a ter pontos selecionáveis. Então eu venho com a ferramenta de seleção direta e eu consigo modificar um ponto só se eu quiser. É claro, outros vão ser movimentados juntos de acordo com o que acontece, mas eu consigo movimentá-la do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, selecionei um ponto, Shift, selecionei outro. Quando eu mexer aqui, ó lá, já dei uma cara mais boleada nela. Se eu quiser fazer a mesma coisa embaixo, ó, selecionei um ponto, Shift, selecionei outro ponto e puxo qualquer coisa aqui. Assim você vai mexendo de acordo com o que você queira. Isso é muito editável. Se eu quiser deixar ela maiorzinha aqui embaixo, qualquer coisa do tipo. Isso é editável de acordo com o que você queira. Então, por exemplo, eu quero deixar ela mais... a pernazinha dela mais abertinha. Então eu venho trazendo os seus pontos. E assim a gente vai criando. E no final você deixa ela assim, ela já está com tudo correto, está agrupada. Quando a gente vem aqui na nossa parte de camadas, nas layers, e a gente abre aqui, ó, você vê que a letra A já está como um grupo. Ela já está escrita aqui como um grupo. Então você nem precisa se preocupar. Você mexe ela com tranquilidade, sem alterar nenhum ponto. A não ser que você venha com a ferramenta de seleção direta e selecione um ponto. Aí você tem que selecionar um ponto, porque se você só mexer nela com a ferramenta de seleção direta, você mexeu nela toda. Agora, selecionei um ponto, mexi esse ponto, aí sim. Aí temos um problema. Dei um Ctrl Z para voltar e é isso. A parte de tipografia está aqui. Isso é tudo que você precisa aprender. Você que é estudante de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, mídias, cinema, moda, desenho, qualquer parte da área de comunicação, isso é o que você precisa saber dentro de tipografia para o Illustrator. Você não precisa se preocupar com mais nada. Como eu já falei, o seu trabalho não é ser perito nos programas da Adobe. O seu trabalho é pensar, criar, planejar. É outro tipo de trabalho. O que é pedido dentro dos programas Adobe para que você saiba é para você ter noção do que é o programa e o que dá ou não para fazer. Somente isso. E eu estou trazendo aqui e apresentando para vocês uma parte básica, suficiente para que vocês explorem e consigam entender quando o trabalho for levado para o designer da sua agência. Essa é a ideia. Se você curtiu, deixe seu joinha, comenta aqui embaixo e compartilha com um amigo seu para que a gente possa sempre crescer e trazer mais aulas positivas como essa. Valeu, gente!